Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 258. Não vai funcionar, mas eu quero a minha bala de prata. Presta atenção, que os sinais já são suficientemente claros. Eu reconheço os riscos. Bom, seja super bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Fábio Deboni, um agrônomo não praticante que roda esse podcast desde 2019. A gente tem a meta 2026 de alcançar a marca dos 300 episódios. Cara, é uma luta, é uma saga para um podcast totalmente independente que trata desses temas sociais, ambientais, sustentabilidade. Eu costumo chamar tudo isso de fantástica fábrica do impacto, porque esse termo impacto social, esse termo impacto social meio que virou um guarda-chuva aí para nominar esse monte de outras coisas. Agradeço demais as pessoas iluminadas que colaboram, contribuem financeiramente a ajudar a pagar as contas aqui do podcast. Se você quiser se tornar membro também do canal, passa lá no Apoia, esse link está na descrição, mas você pode colaborar com o Pix pontualmente, aquela caixinha. O Pix é o e-mail fabio.deboni@gmail.com, vai ser super bem-vindo, não só o Pix, mas se você quiser trocar uma ideia, mandar uma crítica, sugestão, e-mail sempre aberto. Digo também sobre a Baru Inovação Social, minha consultoria que está rodando, estamos trabalhando aí com alguns projetos super legais. Quer saber mais? Vem trocar uma ideia aí com a gente, tá bom? Bom, então vem comigo, né? A gente vai falar nesse episódio de que eu sei, você sabe, o cachorro caramelo sabe que bala de prata não existe e que não tem saída fácil pro bololô de questões que a gente lida nessa agenda socioambiental, na fantástica fábrica do impacto. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente segue à espera de um milagre, não é o nome daquele filme, né? A gente acha que vai cair do céu a salvação da lavoura e que a nova ferramenta, o novo consultor, a inteligência artificial, ou o que você quiser, que qualquer uma dessas coisas vai resolver os nossos problemas. E claro, a gente sabe racionalmente que não é assim que a banda toca, não é mesmo? Mas como é bom a gente se iludir de vez em quando, não é mesmo, amigo ouvinte? Então, vem comigo que no caminho eu te conto mais. Então, partiu pro episódio. Eu fujo do que eu sinto, codificando o que não se ousa ser dito. Será que é mesmo tão reprovável que eu sinta o que eu sinto? Bom, a gente vive um eterno dilema, né, no mundo pra lá de doido. O nosso lado racional diz pra gente que não tem bala de prata, que as coisas não caem do céu e que a gente precisa plantar para depois colher. Acho que todo mundo concorda, né, sobre isso. A gente precisa trabalhar, correr atrás, batalhar e, quem sabe, colher parte desses resultados que a gente tanto quer. Tudo isso a gente sabe, a nossa cabeça sabe, faz sentido, é racional. Mas aí vem o outro lado do dilema, a outra parte da nossa cabeça com aquele diabinho que vem no nosso ouvido e aí convida a gente a sonhar, deixar a razão de lado, abraçar o calor da emoção, se joga e deixa pra lá essa razão, só abraça o ímpeto e vai nessa. E aí isso aflora na gente esse lado mais aspiracional, de a gente acreditar em soluções fáceis, de acreditar que vai cair do céu uma solução prontinha pra gente, que vai resolver todos os nossos problemas. Aperta um botão e tudo vai ser resolvido. E aí você vai ter mais tempo livre para fazer vários nadas. Que lindo, né? Que maravilhoso. Então, como é que a gente consegue se equilibrar nesses dois polos, o da razão e o da emoção? O dos pés no chão e o da cabeça na lua? Bom, tem momentos que é conveniente a gente deixar para lá o lado racional, a nossa consciência visando a gente,
mesmo com as pessoas ao nosso redor avisando a gente, mesmo os indicadores da nossa organização avisando a gente, até o cachorro caramelo avisando a gente, e mesmo assim a gente é capaz de meter o louco e tomar decisões baseadas na total emoção, no total ímpeto. Foda-se o mundo, eu quero a minha bala de prata, mesmo sabendo que ela não vai resolver os problemas que a gente tem pela frente. Tá bem, e nessas horas eu me pergunto, de que adianta um monte de indicadores, matriz lógica, teoria de mudança e o escambau todo, se nessas horas a gente toma decisão na pura emoção? De que adianta um arsenal de racionalidade se mesmo assim a gente compra bala de prata a preço de ouro? A gente compra coisas pirotécnicas mesmo sabendo que elas não vão ser usadas, que vão virar mais uma bicicleta ergométrica empoeirada no canto lá da nossa organização. Nessas horas, desculpe meu francês, amigo ouvinte, foda-se a razão. A suposta solução que iria salvar a lavoura, né, caiu do céu com pompa e circunstância, com muita espuma, e a gente comprou sem ver, sem ler as letrinhas pequenas. A gente comprou e depois a gente vai ver o que a gente faz com essa porra. Basicamente é isso. O novo sistema que ia revolucionar a organização vai ser trocado pelo bom e velho Excel ou caderninho de anotações feito com caneta Bic. E a bala de prata que a gente comprou, a gente vai ter que esperar um ano para cancelar por causa da multa que estava lá nas letrinhas pequenas que a gente não leu. E assim vamos, não é mesmo? E assim vamos. Presta atenção que os sinais já são suficientemente claros. Eu fujo do que eu sinto. Porque eu sinto o que eu sinto. Bom, o mesmo raciocínio vale para aquela fundação, aquele financiador, filantropo, que pagou caro por aquela consultoria para fazer a teoria de mudança da sua fundação. Ele paga um monte de consultoria, especialista para dizer para ele ou para ela onde apoiar, quem apoiar, como apoiar, por que apoiar. E o infeliz ou a infeliz segue tomando decisão sem qualquer base racional. Segue escolhendo onde pôr seu dinheiro com base na emoção pura e simples. Bom, aí é do jogo, né? Essa pessoa pode fazer o que quiser com o dinheiro que tem. Mas se essa pessoa se dispõe a montar uma estrutura de filantropia, uma fundação, com especialista, teoria de mudança e o escambau todo, não faz nenhum sentido seguir tomando decisões com base única e exclusivamente na emoção, ou nas relações interpessoais, ou no ego. Embora, como a gente sabe bem, isso é raro, mas sempre acontece, não é mesmo? Afinal, como a gente já discutiu antes aqui, no episódio 187, ao financiador tudo, o financiador pode tudo. Depois você passa lá para escutar, né? O financiador decide quem que ele vai apoiar, quem que ele vai priorizar, quem que vai ignorar, né? Que temas ele vai ignorar. Simples assim. Em alguns casos, não sem requintes de crueldade, tá? Então, nesse caso desse exemplo da fundação aqui, ele faz o que ele quiser no final do dia, né? Mesmo com todo esse escambau de racionalidade, ele decide da cabeça dele, infelizmente. Tá bem. Eu sei, você sabe, o cachorro caramelo sabe que não vai funcionar, mas eu quero a minha bala de prata para salvar a lavoura. Eu quero. Em tempos de redes sociais, de marketing pessoal, de todos nós sermos um produto, eu fico com a sensação de que a gente vive um grande teatro, uma baita de uma encenação. A gente está sempre se auto-enganando, sabendo que não existe bala de prata, mas no fundo, esperando aquela bala de prata exclusiva só pra gente. A gente quer perder peso sem fechar a boca, sem fazer academia. A gente quer perder peso tomando a cápsula que vai fazer todo o trabalho pesado que a gente deveria fazer, mas sei lá, né? A gente não tá muito afim de fazer. Dá trabalho, cansa, né? Você sabe, né, amigo ouvinte? E mesmo assim a gente embarca nessa.
Aliás, a gente está desesperado para embarcar nessa. Bom, e na Fantástica Fábrica do Impacto não é diferente. Aliás, é bem igual. A gente quer criar um instituto ou uma fundação que vai abraçar o mundo, vai resolver todos os problemas sociais do sistema solar. E detalhe, sem orçamento próprio e na base do voluntariado. A gente quer fazer uma revolução na ONG, mas mantendo tudo como está. A ONG que tem dono ou dona, com aquela governança horrorosa, com uma gestão pífia, sem grana e assim por diante, mas a gente sabe que está convicto de que a ONG vai fazer uma revolução na sociedade. Mas daí a gente contrata uma consultoria e joga nas costas da consultoria a solução de todos os problemas da ONG. E tem que resolver tudo em tempo recorde. Senão, claro, a consultoria que foi incompetente. Bom, quem nunca viu isso por aí que atire a primeira pedra. A gente atua como gestor de um projeto de impacto social que tem um monte de problemas de desenho, de estrutura, de gestão, de subfinanciamento, mas a gente acha que com aquele novo software de gestão, aquele novo sistema, vai estar tudo resolvido. É só a gente apertar o botão e pronto, o dashboard vai resolver tudo. Eu sei, muitas vezes é bem mais fácil a gente abraçar soluções fáceis. A culpa do caos do mundo atual é dos imigrantes, das pessoas trans, do Bolsa Família. Pronto, está resolvido. A gente tira do além soluções mirabolantes que não resolvem porcaria nenhuma. Mas, na nossa cabeça e numa certa narrativa, tá tudo resolvido, simples assim. Tá bom, eu sei, eu dei uma forçada aqui na caricatura para deixar a coisa ainda mais bizarra do que ela já é. E também para ligar os pontos, porque o argumento é o mesmo para o lado, entre aspas, bom da força. Para nós aqui que supostamente estamos empenhados em mudar o mundo para algo mais positivo, melhor. Então, nesse caso, vale sim a gente abraçar aquela solução fácil, que no fundo a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo e que a solução fácil não vai resolver. Mas a gente encampa e abraça esse caminho mesmo assim. E na nossa cabeça já está tudo resolvido, simples assim. E aí isso me lembra daquela figurinha do WhatsApp que tem um motorista de ônibus olhando e a figurinha diz: que ponto chegamos? Pois é, que ponto chegamos? Presta atenção nos sinais. Será que é mesmo tão reprovável que eu sinta o que eu sinto? Porque eu sinto o que eu sinto. Bom, para deixar claro aqui, eu não tenho nada contra a consultoria, o sistema, o software e o escambau todo. Esse monte de coisas, eles são necessários, tá? Ajuda demais, mas são meios e não são fins em si mesmo. Se o projeto, a organização, a empresa, a política pública tem problemas estruturais fundamentais, os problemas precisam ser arrumados antes e durante essa arrumação, uma consultoria, um sistema, uma ferramenta podem sim ser bastante úteis como meios e não como fórmula milagrosa do emagrecimento. Não é pílula do cogumelo mágico, tá bom? Mas não é assim que a banda toca. Não é assim que a coisa acontece na nossa cabeça de seres humanos em pleno 2026. A gente cria expectativas muito acima da realidade. A gente projeta coisas bem distantes da realidade. A gente viaja na maionese, vamos falar real, né? A gente não só ama viajar na maionese, como a gente precisa disso para a gente se manter vivo. A gente vive tempos de pura maionese, de pura espuma e pirotecnia. Tempo da pós-verdade. Inclusive na Fantástica Fábrica do Impacto. O mundo tá tão pesado, tão surreal, é tanta bizarrice que a gente precisa se agarrar em alguma boia salva-vida, mesmo que essa boia esteja meio murcha, a gente acredita que ela vai salvar a gente da enxurrada
que é a vida atual. Afinal, eu também quero a minha bala de prata com bastante colarinho, tá bom? Bom, atuar no campo social, socioambiental, filantropia, impacto social, chame como quiser. É só um microcosmos desse caos que é viver no planeta Terra em pleno 2026. E veja que eu tô me esforçando diariamente para enxergar as coisas com a minha lente copo meio cheio temporada 2026, tá bom? E mesmo com essa lente mais positiva, eu vejo que essas boias salva-vidas são úteis, embora também nos levem para a perdição. Me explico aqui. Sem as boias, a vida seria tão chata, tão pesada, que ficaria difícil suportar. A vida se resumiria a um pagar de boletos e engolir sapo. Simples assim. Aliás, uma forma bem ácida de resumir a vida adulta, né? Eu sei, eu tô caricaturando aqui, mas entenda o meu ponto. Tô querendo dizer que a vida adulta tem a sua carga de responsabilidade de xaropice e como, né? E aqui na Fantástica Fábrica do Impacto também tem, tá bom? Não pense que aqui é tudo lindo, maravilhoso. Sim, talvez seja um pouco melhor do que em outra atividade convencional da sociedade, isso sim. Mas aqui também tem os seus desafios, e vários deles a gente comenta aqui em vários episódios. Pois então, com toda essa carga aí no pacote da vida adulta, a gente precisa desesperadamente de boias salva-vidas. A gente precisa de algum alento, alguma alegria, alguma espuma, alguma cachaçinha que nos faça esquecer um pouquinho, só um pouquinho, essa coleção de chatices que é a vida atual. E é justo aí que a bala de prata surge em nossa vida, para fazer um carinho no nosso cérebro e dar uma abastecida na dopamina que a gente precisa para suportar a maratona com barreiras, piso esburacado e com chuva de canivete, que é a vida. Ah, bala de prata, como é bom a gente ter aquele momento em que a bala de prata é oferecida para a gente, não é? E isso tem sido uma constante na vida atual, você não acha? É o jogo do tigrinho, é a bet X ou Y, a mega sena da virada, o cogumelo emagrecedor, a inteligência artificial que vai captar recursos para sua ONG. Cara, a lista não tem fim. Bom, eu cresci numa época que não tinha celular nem internet. Numa época em que a gente tinha que ir para a rua para tentar acessar algo, conhecer algo novo, viver. Era lá fora que a coisa acontecia, mal e porcamente, mas era lá fora que tudo acontecia. E fique tranquila, amiga ouvinte, não vou cair aqui no papo manjado do na minha época que era bom, nada disso. Só vou dizer que é bom demais ter tudo num clique. Cara, isso é fantástico. Tudo que a gente quer tá na nossa mão, pro bem e pro mal. Inclusive uma enxurrada de balas de prata. De todos os tipos, todas as cores, todos os sabores, mas todas pagas. Bem pagas e cheia de letrinha pequena que ninguém vai ler. Afinal, uma coisa não mudou de lá para cá. O velho ditado "não existe almoço grátis" segue valendo até hoje. E nesse mundo digital, virtual e real, não tem almoço grátis e não tem bala de prata grátis. Mesmo quando tentam dizer pra gente que é tudo 0800, eu, você e até o cachorro caramelo a gente sabe que não é grátis. Só eu sei o que eu sinto. A conta não fecha. A conta não fecha. A conta. E como o capitalismo pós-pandêmico se supera, não é mesmo? Tudo que já era pago agora tem que pagar ainda mais. Ou aguentar a propaganda chata te oferecendo mais bala de prata. Que beleza, né? Seu plano de streaming que você já paga, agora se não quiser a chatice das propagandas, tem que pagar mais. E aí se criou a assinatura dentro da assinatura. Como o capitalismo é incrível, não é mesmo? Bom, e curiosamente, nunca mais se ouviu falar da tal experiência do usuário. Nunca mais se falou naquela balela do cliente estar no centro.
Precisa desenhar por quê? Bom, simples, porque a grana sempre esteve no centro, e disso a gente sabe faz tempo. Aliás, na história da humanidade, isso está posto faz tempo. O que mudou é que isso tudo ficou ainda mais escancarado. Hoje isso está evidente para todo mundo ver. Eu quero petróleo, eu invado um país. Foda-se o sistema de governança global, foda-se a ONU. Eu vou lá e tomo. E o pior é que tem um monte de gente aplaudindo e feliz com esse tipo de atitude. E assim vamos. Bom, trazendo a nossa reflexão para a fantástica fábrica do impacto, além do nosso fetiche por porcas e parafusos e por ferramentas, o tal do ferramentocentrismo, que eu já discuti no meu último livro, que não te contaram sobre impacto social, o link está na descrição se quiser depois saber mais. Além desse fetiche por porcas e parafusos e por ferramentas, e com, claro, um grande empurrão aí de influencers, de consultorias, de empresas, dizendo para a gente que a gente precisa dessa ou daquela ferramenta, desse ou daquele sistema e assim por diante, então a gente junta a nossa fome com a vontade de comer e a gente chega num momento curioso do nosso setor. De um lado, a maioria das organizações, sejam ONGs, cooperativas, coletivos, matando o cachorro a grito para se manter, atuando com base no voluntariado e com um orçamento para lá de pífio e mesmo assim fazendo um monte de coisa relevante aí para a sociedade. E do outro, essas mesmas organizações sendo convencidas de que elas precisam se modernizar, se profissionalizar e que um caminho para isso é, adivinha? Adquirir mais uma bala de prata. E não faltam opções, da bicicleta ergométrica no sentido figurado aqui, né, ao software no modelo de assinatura mensal para rodar num computador que nem a ONG tem, que nem gente tem para usar, para apertar o botão lá do software. O novo sistema de gestão, os novos requisitos de compliance, a governança, a matriz de indicadores padrão ouro e por aí vai. Organizações desesperadas por recursos, por soluções mirabolantes e salvações da lavoura. E, do outro lado, um conjunto de empresas, consultorias, tentando também sobreviver, viabilizando suas ferramentas, suas abordagens. E veja, eu não vou cair aqui no papo furado e fácil de pintar aquele quadro de os bonzinhos e os malvados, mesmo porque não é a realidade e também porque não contribui para a gente refletir criticamente sobre o nosso setor. Vamos ser claro aqui, tem ONGs boazinhas e malvadas, consultorias boazinhas e malvadas, e a gente sabe que a realidade é muito mais complexa do que isso. Aliás, no mesmo dia, a gente mesmo é bonzinho e malvado. A nossa contradição ambulante e as nossas organizações também são. Nós somos contradição. Presta atenção, que os sinais já são suficientemente claros. Eu reconheço os riscos. No final do dia, com raras exceções, está cada um fazendo seu corre em busca de pagar os seus boletos, de trazer recursos para suas organizações, para os seus projetos, sejam ONGs, sejam consultorias ou empresas que vendem ferramentas. Está todo mundo fazendo seu corre de forma honesta, tirando as crocodilagens que são exceção. Bom, o que me incomoda, e eu não vejo muita discussão no setor sobre isso, é que tem gente sim vendendo bala de prata para gente que está precisando de um pedaço de arame para consertar a sua Kombi que está com o IPVA vencido há anos e com o pneu careca. E tem gente que sabe que o que está vendendo não é adequado para aquela organização. E mesmo assim engambela aquela organização a comprar o sistema para bater a sua meta de venda, quem está vendendo, e para a ONG supostamente resolver sua vida. E a gente sabe que é mais pura sacanagem. É mais ou menos o que as farmacêuticas fazem ao fazerem aquela propaganda de remédio e nos 3 segundos finais colocam aquela tela azul
dizendo que se os sintomas persistirem, melhor consultar um médico, não é mesmo? É mais ou menos o que esse monte de influencer faz ao divulgar a Bet ou o jogo do Tigrinho, sabendo que a galera vai se lascar, se endividar, mas eles dizem para a galera jogar com responsabilidade. Bom, sinceramente, qual é a diferença disso para uma empresa ou uma consultoria do nosso setor que está engambelando aquela ONG a comprar o seu sistema, o seu software, se ela sabe que o que a ONG precisa é de outra coisa, de um pedaço de arame para consertar a sua Kombi que está lá parada? Sim, você poderia me dizer, Fábio, mas a ONG é livre para escolher se ela quer ou não quer comprar. Verdade, você tem razão. E algumas escolhem errado, mesmo sabendo que o sistema não é uma prioridade nesse momento e que ele vai virar uma bicicleta ergométrica lá na sede da ONG. E por que elas escolhem errado? Bom, por uma porrada de motivos, mas um deles nos faz retornar ao início aqui do papo, que é o anseio que a gente tem de agarrar qualquer boia salva-vidas que apareça na nossa frente, que nos é oferecida. Veja, vamos entender. A ONG está lá lascada, sem grana, com uma demanda grande de trabalho. Daí, fulaninha, gestor da ONG, ou dono da ONG, ou da equipe, vai num evento e vê lá o sistema que supostamente faz chover na horta da ONG, vai resolver a vida dela. E daí, o que essa pessoa pensa? Eu preciso desse sistema, é claro, vou levar. E o restante da história a gente já sabe, né? Uma coleção de bicicletas ergométricas que viraram cabide. Pois é. Bom, eu quero deixar bem claro aqui de novo que tem ótimos sistemas, ótimas ferramentas disponíveis aí no setor. Tem muita coisa boa, útil, que agiliza demais a vida das ONGs. E fica tranquilo, eu não estou fazendo publi de nenhuma dessas ferramentas, tá bom? Tem um monte de empresa e consultoria séria, vendendo coisa séria e consistente por aí. O meu ponto aqui não é cair no erro que a gente comete de colocar a ferramenta ou o sistema na frente dos bois. Vamos lembrar, são meras ferramentas a serviço de uma massa cinzenta chamada cérebro, inteligência humana, que deveria estar na frente da ONG ou da organização que está pensando se vai adquirir o sistema ou não. E como a gente vive um momento da humanidade em que todo mundo está ficando mais preguiçoso de pensar, de refletir, de tomar decisões, de fazer boas escolhas, daí a gente compra gato por lebre pelo anseio de comprar algo que está na moda, algo que está todo mundo falando, de comprar algo que vai ser mais uma boia salva-vidas, que no fundo a gente sabe que não vai salvar a gente do tsunami que a gente vive nesse mundo maluco atual. Daí eu te pergunto, amigo ouvinte, inventei a pólvora aqui ao longo do episódio? Trouxe algo realmente novo? Bom, é óbvio que não. E daí você já sacou como é que eu sou um péssimo vendedor de boia salva-vidas, não é mesmo? Eu poderia abrir agora para aquele cupom de desconto daquela empresa parceira que vende o melhor software de gestão de ONGs, só que não. Você que é ouvinte raiz aqui sabe que essa não é a minha linha. E eu, inclusive, recebo crítica sobre isso, tá bom? E isso também ajuda a explicar por que eu sigo com um podcast independente, sem estúdio bonito, sem vídeo e mantendo o rolê aqui na raça, como eu costumo dizer, é um podcast raiz, tá? É só áudio. E às vezes alguém me escreve e diz que gostou muito de tal episódio e que vai passar a apoiar o podcast, e eu comemoro e mantenho as portas do podcast sempre abertas para críticas, sugestões e também para apoiadores, óbvio. Sejam super bem-vindos e bem-vindas, mas não deixa de apoiar, não deixa de classificar no seu tocador lá, bota 5 estrelinhas, comenta lá, divulga, espalha a palavra por aí. Mas eu poderia ser um vendedor mais enfático e assim tentar converter mais apoiadores lá para Apoia-se ou para o Pix,
que aliás é o e-mail fabio.deboni@gmail.com. Mas não é meu perfil e você sabe disso, amiga ouvinte. Então, como não tem cupom de desconto, de parceiro aqui, eu fico por aqui mesmo. Feliz com a 9ª temporada que começou com tudo, 2026. Feliz que a gente segue firme e forte na direção do episódio 300. A gente vai alcançar até o final de 2026. Fica tranquilo, fica tranquila. A gente vai junto nessa caminhada. Então, se você curtiu esse episódio, classifica lá a gente no seu tocador, dá essa moral aí, mete 5 estrelinhas lá que ajuda demais. E você pode espalhar a palavra aí por aí, em algum conhecido, alguma conhecida, algum grupo, ajuda demais. Então é isso. Espero que você tenha gostado, se cuide, um abraço e até a próxima. Meu empenho, nem além